Então, escolher falar de fascismo e escolher falar de mulher tem a ver com a gente dialogar com hoje. Não é sobre o filme, mas é sobre como o filme funciona, e eu vou tentar articular um pouco isso. Então, eu dividi em 2 encontros quinzenais e a gente vai separar em temas, né? Semana que vem a gente vai falar de maternidade e autoridade, como é que essa autoridade vai se tornando introspectiva. Então, a primeira coisa, né? Mulheres autoritárias no cinema. Então, a gente tem massa. Uma outra coisa que eu queria dizer, eu não vou dar respostas, eu acho que não trago verdades, não trago certezas, e a gente faz perguntas. Então, eu vou deixar migalhas de coisas, vou deixar rastros de por onde eu penso. Então, eu vou talvez pontuar mais do que dizer, né? Vamos ver como é que a coisa sai aqui numa associação livre. Então, quando eu penso em mulheres autoritárias no cinema e vejo esses 2 filmes, me vem à cabeça movimento de massa, violação, responsabilidade, ética e moral. E essas palavras a gente pode decupar em muitas outras, né? Então, a gente tem essa experiência do cinema como massa e condução, né? Antes do personagem, a gente tem a sala, a gente tem a chegada na sala, né? Então, vamos pressupor que a gente já está sentado. Então, a gente tem uma luz que se apaga, a gente, como público, que se organiza. Então, a gente tem corpos alinhados, a gente tem silêncio, a gente tem um foco único, a gente ri quando o filme permite que a gente ria, a gente fica tenso quando o filme quer que a gente fique tenso, a gente chora quando o filme me diz que é para chorar. Existem ferramentas de linguagem que não são aleatórias na construção desses filmes. Então, a gente, na sala do cinema, querendo ou não, a gente se comporta como o filme quer. E o Freud, na psicologia das massas e na análise do eu, ele vai descrever que a massa é o indivíduo que se desloca, né? Ele vai deslocar o ideal dele, né, o ideal do eu, para uma figura central, para o líder, né, que organiza esse afeto que é coletivo. Então, eu linko esse líder com o próprio filme, porque a gente consegue sair um pouco do lugar, porque parece que quando a gente fala de ser político, parece que a gente está falando de partido, e a gente se emociona achando que esse afeto não acontece com a gente. Então, a primeira coisa que eu digo é, quando a gente está sentado, a gente já se comporta como o líder quer que a gente se comporte. Então, eu faço convite para que a gente se pense nesse lugar, que pode ser muito interessante, né? Então, o que é o líder? O que ele provoca, o que é o fascínio, o que é a identificação, o que é a transferência. Isso tudo é o que nós, psicanalistas, trabalhamos, né? Então, o cinema e a psicanálise, eles dialogam muito. Então, esse filme, de que forma, né, ele é líder? Ele vai dirigir o olhar, ele vai conduzir o tempo, ele vai regular o afeto, ele vai determinar o foco. O líder político, ele convoca essa identificação também, assim como o filme. A diferença é que o filme pode revelar um mecanismo, enquanto a política utiliza desses mecanismos. Então, os regimes autoritários, eles têm profundamente o controle e a produção desse audiovisual. Então, a gente pode perceber isso nos 2 filmes, em 2 cenas. O Hitler, em algum momento na queda, ele vai, em total decadência, condecorar um menino, que é a criança da guerra. Aí a gente já começa a abrir os tópicos, né? As crianças da guerra, esse líder decadente, mas não é sobre isso ainda. Nem comecei o filme. Estou só sentada na poltrona. E a gente tem um plano onde tem a câmera que registra
o Führer, né, o Hitler, dando essa condecoração. Então, tem o registro da propaganda, e o Hitler fez um uso gigantesco disso, né? E uma das grandes cineastas do cinema, e que desenvolve ferramentas que são usadas até hoje, por exemplo, nas Olimpíadas, é uma mulher chamada Leni Riefenstahl, que foi a grande cineasta do cinema. Então, o Hitler, ele, ao contrário do que a gente tem visto hoje, né, a gente tem a eliminação, né, o Bolsonaro acabou com uma cinemateca, acabou com a cultura, a gente está sempre colocando a culpa nos artistas que pensam, mas o Hitler era um cara erudito, então, de alguma forma, o Estado investiu para que o cinema e a propaganda fosse primorosa. Então, a gente tem, deixa eu tentar voltar, no filme O Leitor, a gente tem as câmeras que registram o julgamento de Hannah, né? Quando ele chega ali, quando o Michael chega ao julgamento, tem ali uma bateria de câmeras, né? Então, a gente tem sempre a imagem como prova, né? E a imagem, ela pode fabricar ideais, ela pode não, ela faz isso, né? Ou ela tenta fixar responsabilidades. Então, deixa eu tentar falar da queda. Na queda, a gente vai ter colapso, obediência, infância interrompida, maternidade, enfim, vou deixar uma reticências aí. Então, o tempo e o espaço do filme A Queda, ele é linear, ele começa e não tem volta, né? É um beco fechado. Ele vai entrar naquele bunker e não tem fim, não há lembrança, não há retorno, só há literalmente a queda. Então, esse bunker, a parte visual dele, ele começa extremamente organizado, funcional, elegante, assim como é o topo do Estado até aquele momento, onde ele não consegue reconhecer a perda, nem a possibilidade de perder, né? E ele termina sujo, ele termina decadente, ele termina vazio, ele termina violado, os russos vão violar. Então, eu vou brincar com essas palavras, a violação, né? Porque eu acho que existe uma violação quando Hannah invade o corpo de Michael no outro filme, né? E a gente tem, nossa, tem tantas coisas para falar que eu não sei exatamente por onde ir. Vou voltar para o tempo. Oi, Wilson. Vou voltar para o tempo. O tempo, os dois filmes começam com falar de si, né? Então, a gente tem a queda, uma sobrevivente, que foi a secretária do Hitler, que funde para a ficção dessa história. Sem volta, mas ela termina no hoje, que foi o futuro, aquela criança da guerra. É o próprio personagem do outro filme, que também começa dizendo que é o futuro dele. Só que o tempo do leitor é completamente diferente. Ele já começa na lembrança. Então, ele chega naquela criança já adulta, assim como aquela mulher já velha, só que ela conta, entra numa ficção imaginária de como foi, e aqui entram as lembranças também imaginárias, porque os dois são um filme, e eles não trazem verdades, eles trazem possibilidades infinitas de que a gente possa pensar sobre isso. Então, uma coisa, né, mais o porquê trazer dois filmes? Porque quando eu falo da manipulação, quando a gente tem dois e bastante diferentes, a gente consegue pensar de uma forma mais plural, talvez. E é muito bonito como o leitor entra no tempo. Eu tenho uma teoria, eu preciso escrever sobre isso, de que os filmes, eles se entregam logo no início, existem coisas ditas que estão entregues ali, são enigmas, para mim são brincadeiras. Então, o leitor, ele começa com ele pondo a mesa para uma mulher, é sobre essas mulheres, mas é sobre eles, né? É sobre todos nós. Existe um plano de um ovo quente sendo colocado na mesa, ele gentil, só que a câmera passa por cima da pia dele e a gente vê que ele já tomou café. Então, o filme
menos de um minuto já me disse que esse é um... vai lá, então, voltando ali para o bunker, vou tentar ter uma linha, gente. Vou voltar lá para a linearidade. O mundo externo, né, o bunker está ali todo organizado, elegante, sem admitir a decadência da perda, mas fora a gente tem ali a montagem paralela, né, os russos estão chegando, a Alemanha está tomando muita porrada, e o mundo externo está em ruínas, e o diretor do filme mostra isso. Né? Então, o horror está fora dos campos de concentração também. Se alguém puder dar um Google, se puder, e ver para a gente aqui os números das mortes do Holocausto, seria interessante a gente ver depois, porque o horror está dentro do campo. Então, quando eu falo que a gente não vai entrar em julgamento, é porque eu sou uma judia, tem aqui a foto de uma judia, que é a minha avó, que veio fugida dessa Hungria. Então, não vou entrar nesse mérito sobre vencedores, porque eu só acredito que existam perdedores, né? Então, eu vou fazer, sim, esse paralelo de que o horror estava dentro, estava fora, porque esse líder, quando está acuado e já morto, ele fala que se dane os alemães, esse povo merece aquilo que tem. Então, se o Trump ferra nesse momento, ai, drogas, Gil, tá muito? É a segunda vez que dá uma picotada que a gente perde a sua fala. Se você puder me avisar, porque sempre acontece isso comigo. Será que se eu fechar minha câmera... Se bem que eu estou usando outro microfone. Bom, qualquer coisa eu tento entrar por outro lugar, vamos indo. O que a gente pode fazer também é fechar as câmeras para deixar mais leve para você. Tá, eu vou também Só tem tentar esse fechar... desconforto de não ver ninguém, mas fica mais leve. Vamos tentar, vocês podem ir me avisando, tá bom? Tá dando para entender até aqui? Eu estou sendo muito confusa? Enfim. Não, obrigada, Gia. Então, a gente está falando sobre esse tempo e sobre a morte do regime. Agora eu quero falar um pouco sobre essas mulheres, né? O filme, ele começa, o filme da queda, ele começa com essa mulher já idosa, falando dela mesma. Primeiro ela se refere a ela como se ela fosse... Eu vou fechar minha câmera também, gente. Vamos ver se funciona melhor. Ela vai falar de si como uma criança no passado e que ela não se perdoa. Mas nessa mesma fala, ela também vai dizer que ela escolheu aquilo. Então, a gente já traz, antes que o filme comece mais uma vez, a Hannah Arendt, por exemplo, quando ela vai falar sobre a banalidade do mal, que é quando eu não me sinto responsável, né? Então, ela, e a história dessa mulher que vai ser contada, né? A do Hitler também, mas é sobre ela, o filme é sobre ela. Então, qual é o sentimento que essa mulher tem? Assim que ela é velha e a gente entra na história dela, a gente vê 5 mulheres chegando ao bunker do Hitler, muito excitadas, muito contentes, né? Então, elas entram ali para serem selecionadas para um serviço que elas não sabem qual é. E a senhora Jung, ela vai ser a mulher que vai ser a secretária, ela vai ser entrevistada ali pelo Hitler, mas tem uma sequência onde ele pergunta de onde cada uma vem. Ela vem de Munique,
então provavelmente ela é mais ariana do que as outras próprias alemãs. Então, a gente vai vendo aí como nazista esse cara é. Eles entram na sala, ele faz um carinho na cachorra. Pronto, a gente vê esse cara que mata milhões de pessoas e que ainda não se mostrou no filme, muito gentil, e ele vai dizer, não fique com medo, ela não vai te morder. Ele está falando dele próprio. Pode entrar porque eu não vou te matar aqui nessa sala. Não vou soltar o gás. E ele vai dizer que ele também erra. Eu erro muito aqui quando eu dito. Não sinta medo. Então, ele vai selecionar essa secretária e ela vai ficar muito feliz. E ela, por muitas vezes no filme, ela vai escolher ficar. Ela vai escolher dizer que todos o abandonaram perante esse homem, Hitler, enlouquecendo. Ele está acuado, perdendo a guerra, os generais dizem que não há saída, e ele tem um surto psicótico. Eu não queria usar aqui por sintoma, mas eu preciso fazer esse pontuamento do enlouquecimento. Se fosse uma mulher, será que ela seria levada a sério? Porque ele começa a ter ele perde o controle, ele tem um delírio, ele começa a dar ordens, ele diz que ele vai exterminar o próprio exército, né? Que a aeronáutica inteira é traidora, que todos os alemães são traidores, todos mentiram. Olha quanta coisa, gente, quanta mentiras, traição, olha o sentimento desse cara. Era para ele ter sido contido, porém, todos continuam leais a esse líder, assim como nós continuamos leal ao filme, sempre que vamos até o fim dele. Alguns percebem que a coisa vai dar errado, tenta aí um diálogo sobre a substituição do líder, mas eu volto para as mulheres. Então, a gente tem essa secretária que tem o pertencimento, quando ela ganha a função, ela tem a identificação com esse líder, ela tem a sua própria recusa do pensar e ela tem a banalidade do mal. A gente vai ter a Eva Braun, que vai se transformar na senhora Hitler antes de morrer. Ela tem uma devoção, ela se mostra nesse início onde a artilharia já chega, as festas, as últimas festas do Império. Então, quais são os lugares que essas mulheres ocupam nesses dois filmes? No filme do Bunker, são as mulheres que apoiam, que não abandonam, que idolatram e que usam a sua feminilidade na construção mais conceitual do que seja isso, para diversão, para distração. Então, a mulher do líder, ela vai escolher que o baile continue e vai cair uma bomba ali. Literalmente, pessoas vão morrer nesse baile, ela sobe em cima da mesa. Então, é um feminino diferente da secretária. Ela tem uma devoção amorosa ao Estado, ao discurso, a ele, né? A gente, como psicanalista e cinéfilo, a gente só decupa, só decupa. Por isso que poderíamos ficar horas aqui. Então, a gente tem a fidelidade ao mito até o fim, a recusa da realidade. A gente vai ter a senhora Goebbels, o nome dela é Magda. Essa, talvez, nós, como mulheres, achemos a mais difícil de encarar, porque ela vai matar os 5 filhos em idolatria a esse homem / Estado. Então, ela tem um fanatismo absoluto, né? Ela fica impecável até o final do filme, maquiada, posta em pé, digníssima, né? Antes do Hitler se suicidar, ela bate na porta e ela diz: não existe futuro sem você, não se mate, sendo que Eva está lá dentro também. Eva também vai se matar, todos ali vão se matar. E eu faço uma provocação a quem viu o filme.
a gente tem um homem que explode uma mesa com os filhos antes. Talvez a gente ache menos ruim, porque o problema é a mulher, né? O infanticídio não pode ser causado pela mulher. Então, o filme também coloca isso. O que é moral, o que é ética, do que a gente está falando. Quando eles levam, né, quando o marido dela, o Goebbels, que era o grande homem da propaganda exatamente desse homem Hitler, ele liga para casa e diz para que as crianças venham e tragam os poucos brinquedos e as roupas necessárias. Comparo com o menino lá fora, a gente vai ter um soldado homem, né? Só que essas crianças, elas vão morrer. E aí, Gi, vou trazer os objetos transicionais, esses brinquedos que vão aparecer no filme, essas roupas, esse titio Hitler, essas músicas que a gente canta. Então, a gente vai ter testemunhas da guerra, crianças. Olha quantos tempos de filme, gente. A gente tem um personagem do outro filme, adulto, a velha que conta, as crianças que morrem, as crianças que sobrevivem para contar. E é sempre o horror a ser contado. Só que a minha moral vai dizer que talvez aquelas crianças do bunker, que bom que elas morreram. E fico na dúvida sobre o soldado alemão, criança que sobreviveu. Quais são as consequências de se sobreviver a isso? A gente não está falando da sobrevivência dos judeus, eu estou falando de propósito sendo judia. Então, a gente sente algo diferente, né, quando um homem explode a mesa. Então, quando a Magda, ela mata os filhos, a gente sente de novo uma violação de algo tão arcaico, né, esse pacto materno, essa estrutura que todo mundo é subordinado, e essa vida que é o ideal de uma família, de uma mãe, né? Família, como é que falam aí? Família, Estado, né? Igreja. Então, o que quebra a gente nessas cenas é a quebra da fantasia de que a maternidade salvaria o mundo e que ela seja o amor perfeito. Nunca foi sobre as crianças. E agora eu vou falar rapidamente delas, né? Já falei, tem aí um menino soldado, é porque eu fui pontuando aqui, gente, para tentar seguir alguma linha. O menino soldado, condecorado, orgulhoso, homem, ele vai presenciar imagens muito brutas, que são todos morrendo à sua volta, inclusive a menina, o diretor escolhe matar a menina soldado, porque o Hitler falou que venham todos, né? Ele usa, o Estado usa de todo mundo, mata quem ele inventa que é culpado e depois ele mata a todos para o proteger. Então, existem promessas que nunca vão ser cumpridas, o Estado nunca vai nos responder, a não ser que ele seja mais social, onde haja diálogo. A gente está falando de regimes autoritários. E agora eu vou falar de Portugal, que Portugal conseguiu escapar, né? Teve um fascismo durante tanto tempo e acabou de eleger de novo um presidente socialista, com a gente tendo coisas das piores ali. Então, essa criança ela é orgulhosa, mas ela se torna infantil no momento em que a mãe a acha e a coloca com febre na cama. Atira o uniforme de adulto, a arma da mão, e ele volta a ser criança. Então, ele é essa infância capturada pela massa, a massa, nós, públicos, sentados ali. Os filhos da senhora Goebbels são o futuro eliminado, e a queda é o futuro que não elabora, ele implode. E aí eu vou falar um pouquinho do leitor, violação, segredo e responsabilidade. Então, a gente tem, de novo, o tempo fragmentado, né? O tempo que retorna, e retorna em momentos muito interessantes. O flashback nunca volta para o mesmo tempo do pensamento. O flashback, ele volta em tempos diferentes, inclusive num tempo que segue à frente, né? Depois que passa o processo, ele aparece ali com a filha pequena, que já apareceu mais velha, enfim, tem aí um outro lugar que eu vou entrar depois. Tem muitos tempos no filme do leitor, e é muito bonito como o diretor trabalha isso. E tem uma coisa, antes de começar a gravar, para quem está vendo gravado,
eu faço uma pergunta para quem viu o filme, ou para quem me escuta e tenta ver, quem sabe eu tenho a capacidade de, através do meu contar, mostrar a diferença na condução da história. Na queda, a gente termina com impacto, eu termino com impacto. O leitor tem uma história de amor antes que ele me mostre o horror. Então, eu me identifico, olha aí a identificação com o filme Líder. Eu me apaixono, olha como é que eu já sei o nome de Hannah e Michael, já disse o nome deles várias vezes, e tenho que ler no meu caderno o nome dos alemães. Por quê? Porque eu não me identifico com os alemães. Na tela dos alemães, eles são tudo que eu não sou. No filme O Leitor, não, eu sou eles, né? Então, você tem uma coisa aí que me envolve, a emoção, e o diretor usa isso muito bem. Então, a gente tem ali a Hannah, que o viola quando ele se interessa por ela, né? Então, a gente tem essa mulher que é apresentada passando um sutiã, descabelada. É uma mulher, Hannah, é uma mulher diferente das mulheres que estão no bunker. Estou falando de mulheres autoritárias, em lugares completamente diferentes para que a gente possa, sem julgamento, pensar sobre nós, né? Então, quando ele volta com flores, essa cena é muito bonita, ele vem com flores no início do filme, ele abre uma cortina com estrelas, me lembrou o circo, quando eu entrava no picadeiro, né? Ele entra naquele mundo daqueles dois, naquele teatro. Então, ele entra e ele sai. O diretor também escolhe mostrar esse objeto lúdico, né? Que no meu inconsciente, essa representação me traz o teatro, me traz o circo. Então, eles têm ali o centro. Mas ela ultrapassa um limite, então fica a apresentação dessa mulher é meio mãe, meio amante, ela manda ele tirar a roupa porque ele está sujo, vou te dar um banho, mas de repente ela está nua o abraçando por trás. A gente não diz que são sempre os homens que violentam as mulheres? Isso não é uma violação? Estou brincando com as palavras. Eles vão ter uma história de amor, mas será que começou certo? Será que vai terminar bem? Violar é atravessar o limite do outro. Mas a Hannah também viola as prisioneiras. Ela dá comida extra, ela faz com que elas leiam para ela cria um vínculo antes da morte. Isso não é uma violação também? Ela introduz intimidade antes de aniquilar, ela extrai voz antes de fechar a porta. A cena da igreja é central, onde ela confessa que ela não abriu a porta porque ela era a guarda responsável por aquelas outras mulheres ali dentro. Mulheres essas que, durante esse processo, que está lá na frente, eu já fui lá para frente, ela escolhe quem vai morrer. E nesse dizer sobre quem é Hannah, ela vai escolher no seu não saber ler e na sua, entre aspas, ignorância, as mulheres mais jovens. Tem ali uma perversão. E aí eu vou fazer um paralelo entre Hannah e Hitler. Hannah se emocionava com música, com literatura, mas ela nunca me mostrou desejo de absolutamente nada, até o final do filme. Hitler era um erudito. Hitler se emocionava com música. A cadela dele, né, que a mulher vai falar, que era a única coisa pela qual ele tinha afeto, e ele vai matar. E ele faz um carinho nessa cachorra no início do filme. Olha que bonito como é a condução do contar no cinema. Né? Quantos a gente pode ver pausando, pausando, pausando. O leitor tem tanta coisa, gente, tanta coisa. Então, a cena da igreja, né? Essas mulheres presas são trancadas e o prédio pega fogo, as portas não são abertas. Hannah e suas colegas não abrem a porta, e no julgamento ela vai dizer que era para manter a ordem, ela era guarda, e ela devolve para o juiz: o que você faria? E o final do filme, o diretor vai trazer essa dialética, porque ela se mata na cela casa, ela nunca sairia daquela casa. Mas quem abre a porta para que o Michael venha visitar e ouvir sobre o seu testamento é a guarda do presídio e a diretora do presídio,
é a própria Hannah e suas colegas na igreja, o presídio é a igreja. Então, como é difícil, gente, a gente ditar regras de certo e errado e verdades, né? O leitor, ele, logo ali no início, ele é jovem, ele está ali na aula de literatura, quando ela pede para ler, mais uma vez, aí o roteiro entregando o início do filme, o professor fala, o centro da literatura, da história da literatura ocidental é o segredo. Então, o Leitor é um filme de segredos. O Bunker não é. O Bunker, eles queimam as cartas, eles queimam tudo que eles sabem que não é segredo e que não foi segredo. Então, ignorar aquilo que não soube que aconteceu nessa Alemanha, 50 milhões de pessoas mortas, 6 milhões de judeus, né? Então, esse não saber vai ser trazido também na dialética do leitor, nesse julgamento onde Michael, mais novo, é o assistente de defesa, ou eles assistem ali, não importa, mas ele sabe o segredo, e o segredo é que nesse processo, onde Hannah admite dizer a verdade, ele não diz a verdade de que não foi ela que assinou aquele documento porque ela não sabia escrever. Então, olha aí, vamos ter uma porrada de camada de verdade. Ela vai dizer a verdade e vai ter perpétua. As amigas que assinaram este documento vão mentir, vão ter 4 anos. Então, o que me vale dizer a verdade? Então, a gente tem tantas verdades nesse filme, a verdade dele, a verdade dela, a verdade da cultura, a verdade da lei, o momento da lei, porque naquela lei, ela poderia fazer aquilo, era ela a guarda. Então, é sempre tempo diálogo com hoje, né? E se fôssemos nós? E se eu recebo aqui no Rio de Janeiro uma ordem da milícia para que eu feche a minha porta? O meu pai pintou. A nossa casa sempre teve portões e janelas vermelhas. E no início dos anos 90, o meu pai pintou de azul. Olhei aqui para mim para fora e vi a minha varanda azul. Então, gente, as coisas acontecem conosco. Dizer que não gosto de política, não é sobre partido. Política é estar na polis, a polis é a cidade. Isso aqui é ser político, pensar é ser político. E isso não nos roubam. E é a única coisa que a Hannah vai ter quando a gente olha com emoção para essa história de amor entre esses dois. É a literatura, é a arte, são as palavras. É o amor, o suposto amor, as verdades, as mentiras. Vou seguir. Viajei aqui. Então, a omissão vira condenação, a porta fechada é uma imagem de ética. Anos depois, o Michael entra nessa cela depois do suicídio. Mais uma porta fechada, mais uma porta aberta, trancada, o campo, os judeus lá dentro, os judeus mortos, né? Os 2 filmes trazem muito esse lugar. Que o horror está em todos os lugares. Todos sofremos a consequência do autoritarismo, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Nenhuma ordem, nenhum verbo no imperativo é bom. E isso, para a gente que é psicanalista, é muito importante. Não ser isento da escuta, mas também não tomar partido, porque o Freud ele vai dizer que alguma educação, e educação é isso aqui que a gente está fazendo, é necessária, mas impor ao outro, mesmo pelos melhores discursos, né, pelas melhores desculpas perante aquilo que eu acredito ser o bem, é violência. Ele diz isso lá para os jovens terapeutas. E ele diz que tem muita gente fazendo besteira e ele sabe disso, porque nunca vieram perguntar a ele como fazer. Então, eu acho que a gente tem sustentado uma leitura onde o Freud nos dá orientações para que a gente siga, e ele vai dar muitas, ele vai se rever. E eu acho que o analista que se revê e que se destitui de lugares pode brincar de uma forma tão prazerosa, porque isso que eu faço aqui, falar e pensar, o que eu estou construindo aqui não é nada do que eu pensei ontem com a minha amiga Karina, que está aqui, com a Gi, né? É outra coisa do que eu escrevi, mas eu tenho um prazer de estar aqui, eu tenho um prazer de quando eu estou na minha clínica ouvindo, né? Eu tenho um tesão do caramba, então eu acho que o prazer, gente, é o desejo.
Então, é muito prazeroso. Vamos lá. Então, a gente tem essas mulheres no mesmo lugar, no tribunal, na prisão, né? A gente tem tantas mulheres nesses 2 filmes, a gente tem a diretora do presídio, a guarda, né? Tantas interrogações. Os julgamentos é a pergunta, né? O que o senhor teria feito? Já falei sobre isso. A culpa, a vergonha, o deslocamento do sentir. A Ana, ela suporta a culpa pública, ela não suporta, talvez, a vergonha íntima de não saber ler. Né? Para ela, a forma como ela existiu e como ela pensava não é vergonhoso, mas ela tem vergonha de talvez ser menor, né? De ser servil, de que lugar ela ocupava ali, né? Ela também é violada em muitos momentos. Ele invade o trabalho dela, o menino, Michael. Ele acha que é amor, mas ele também invade o trem. E ela fala, eu não gostei de você estar aqui. Ela também nunca mentiu, ela nunca disse o amar. Ela sempre jogou com a verdade, trago mais uma vez a palavra verdade. Então, ela prefere a prisão perpétua a revelar que não sabe ler. Gente, quem que não autorizou, a Gi ontem me provoca nesse lugar, ela não foi autorizada, né? Ela se autoriza em algum momento a aprender a ler sozinha. Ele inverte o lugar. Ela começa o filme de gravatas e mandando nele. Ele está tão ferido que no final ele está de gravatas e ele tenta ferir ela, mas o amor está lá e ele grava fitas. Talvez não ter dito a verdade, aquela lá no julgamento, quando ele era pequeno, de que ela não sabia ler, não podia ter sido ela a assinar, talvez fosse a forma. Talvez ela presa, ele não sabe disso, mas quando ele é um adulto, com ela presa, ele conseguia manter a fantasia de contar as histórias. Eles conseguiram manter. Olha quantas camadas, gente, que os filmes trazem. Então, ela tem vergonha do eu, né? Tem a culpa como ato. O filme concentra a responsabilidade dessas mulheres. Quando essa mulher é processada, é o Hitler que não é processado lá. Então, a gente tem muita coisa para pensar que julgamento é esse, é o julgamento de uma mulher perante um horror provocado por um Estado inteiro. Onde? Quando que o Estado se responsabiliza? Então, a gente vem para a ética e para a moral. A moral, ela é um código, é uma norma, é uma regra. Por isso que eu gosto de ser anarquista e quebrar regra, estar numa pós-graduação, graças a esse coletivo que sustenta que o meu curso superior de tecnólogo pode ocupar aquele lugar. Então, a gente está indo contra a regra, eu não tenho um bacharelado. Eu escrevi pela primeira vez o meu artigo, consegui sustentar a primeira pessoa, porque fui eu que disse. E para eu poder sustentar tudo isso que eu estou dizendo, talvez eu tenha que ser mais, por ser mulher, por não ser acadêmica, assim como um negro, assim como uma mulher árabe, assim como um nordestino. A gente vai fazendo todas os recortes, né, as interseccionalidades. Do que eu estou falando? Vamos estabelecer do que estamos falando? Estou falando de mulheres e de filmes, então volto. E Hannah, de novo, vou trazer pela terceira pessoa. Ela fala para o juiz, o que você faria? Você abriria a porta ou você não abriria a porta? E eu deixo sempre a pergunta retórica, o que a gente faria? E a conclusão é, o que o cinema faz com a gente? No início eu disse que a gente se comporta como o filme quer, assim como a massa se organiza em torno desse líder. O filme da queda não quer que eu me identifique com esse horror, mas o filme do leitor quer que eu acabe com essa história do amor. Mas, ao mesmo tempo que eu estou apaixonada no final do filme, a sobrevivente do Holocausto, ela provoca ele, quando ele vem entregar ali o cofrinho, a culpa da Hannah, que faz a reparação, ela consegue entender, ela faz a reparação possível do 1 a 1. Ele, em algum momento, fala, será que você aprendeu? Será que você entendeu? E o filme sugere que ela não tenha entendido, mas ela entendeu, e a gente entende no final do filme. E ele vai entregar o dinheiro
para sobrevivente, que é a caixinha. Olha como é que os objetos no filme vão passando de um lugar para o outro. Ela fala, eu não quero dinheiro. Os meus judeus têm muito dinheiro. Né? Aí a gente volta para o testamento de Eva. Lá nossa, gente, do testamento de Eva no outro filme, onde ela deixa as joias para a irmã, dentro do bunker. Não deixa a peteca cair. As joias roubadas, ela descreve as joias que são roubadas dos judeus. E ela deixa também as dívidas. Mas eu quero voltar para essa judia. E ela diz, eu tinha uma caixinha de chá como essa. E Michael pergunta e que tinha dentro. Ela diz, o pedaço de pelo do cachorro, lembranças, gente, ela tinha lembranças. E ela diz que os nazistas não estavam interessados nas lembranças, estavam interessadas no metal da caixinha. E o filme acaba com ela colocando essa caixinha vazia ao lado da foto da família que foi morta no campo de concentração. Então, o filme conclui que acaba todo mundo no mesmo lugar. Mas eu vou voltar para um pouco antes, queria falar sobre o Michael. Ele talvez não entenda, porque ele fala, ela não sabia ler, ela não foi culpada desse julgamento e desta perpétua. E ela responde como uma sobrevivente. Mas esse não saber ler justifica o que ela fez, que é a comparação de novo com o Hitler, que era um erudito e sabia muito bem ler. Então, quem somos nós? Somos todos Hitler? Somos todos Hannah? Somos todos quem nesses filmes? Então, os filmes não nos deixam confortável, eles produzem desconforto, não adesão. Ele olha para essas mulheres de forma que a gente não queira absorvê-las. Estou me lembrando aqui de uma coisa. Durante o julgamento, quando ela começa a falar e admitir as coisas que ela fez, os bonzinhos, eles falam, se eu tivesse uma arma, eu mataria todos esses nazistas. Não é a mesma coisa, gente, eu matei todos esses judeus. Então, olhar para essas mulheres e não absolvê-las é reconhecer que o autoritarismo pode se vestir de afeto, de maternidade, de cultura, de erudição, de ignorância, de sensibilidade. E talvez a pergunta que eu deixo pela quarta vez é o que vocês fariam? E, por enquanto, eu acho que é isso, gente. Vamos conversar, temos aí mais 1h15, e não precisamos ficar até o final, e é isso. Espero ter provocado afetos, pelo menos com a minha voz. Foi interessante estar com as câmeras desligadas. Ana e demais colegas, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Tânia. Eu achei interessante muitas partes, muita coisa para refletir sobre os dois filmes, né? Muita coisa. Eu nunca veio um pouco, né? E aí, para isso, eu penso que cada uma de nós que estamos aqui vai sempre puxar um fiozinho para trazer para pensar. E eu parei para pensar na hora em que disseram que ela tinha só 20 anos e que com 20 anos ela seria posta em liberdade. Se era perpétua, o que se transformou? Aí eu fiquei pensando, será que eles descobriram que ela não sabia ler e houve alguma revisão? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que o filme ele dá essa resposta. Ela já, quando telefonam para ele falando você é a única família que você tem, eles dizem ela já está há 20 anos. Você que trabalha com sistema prisional deve talvez entender melhor do que eu essa questão legal. Eu acho que tem ali um tempo. Ela não fica exatamente a vida inteira. Interessante você trazer isso. Mas ela fica, porque ela morre ali, ela escolhe estar ali. Né? Então, que perpétuo é esse? Que para sempre, olha, que para sempre. Me venho para sempre. Né? E outra coisa, quando ele pergunta para ela, lá, a hora que ele chega, né, para saber, mas e aí, você não tá querendo, não quer perdoar, não quer perdoar, mas e agora? Estão todos mortos? Né? Porque ele diz, agora que morreram todos, o que eu posso fazer? Né? Quando ali também ela não consegue
sair desse estado, né, de afetação, a ponto de nem se colocar no lugar que seja do perdão, com essa resposta que ela dá para ele, né, com relação. Mas agora que todos estão mortos, tipo assim, que perdão é esse? Não vale de nada, né? Achei interessante essa fala dela também. É aquilo que não escapa, é o que a gente gosta quando a gente está na escuta, né? Ela está toda doce. Então, ali tem um reencontro dos dois, ela soube ler, ela toca a mão, ela o chama de garoto tempo, mais um tempo, né? Onde é que eles se mantiveram para não conseguir ir para frente? O segredo do filme, a filha, né? Eu nunca disse a verdade e tal, mas na hora que ele pergunta a você, ele queria que ela tivesse se arrependido. Era o que ele queria ouvir. Ele queria Exato. ouvir muito, porque ele amava. E ela Era não, ela ele. nunca mentiu. Ela sempre, olha, estou construindo aqui contigo, Tânia. Ela nunca foi capaz de amar e ela nunca mentiu sobre isso. Mas era a resposta que ele queria. Mas ela deixou a reparação no dinheiro. A razão dela talvez entenda, né? Vou trazer aqui a metodologia, né, autoritária, essa coisa que como é que é? Catedrática, assim, né? O meu emocional não entende, mas eu vou botar o dinheiro na caixinha e vou fazer a reparação. Mas até o final, a judia que recebe a reparação, ela fala, ele pede, né? Pode ser, então, em nome dela, coisa para os analfabetos, ela dá uma provocada. Nós, judeus, nem precisamos muito de alfabetização. Então, gente, não tem psicanálise sem isso tudo, muita camada. Porque o que é um judeu? Ela também está sendo, é uma burguesona ali. É uma burguesona que se esconde, ela não usa nenhuma estrela de Davi. Ela não pode ser reconhecida pela representação do lado de fora. Mas ela tem na casa um menorá. Ela tem um símbolo no íntimo de que ela é. E ele, até o final, ele quer que ela pudesse ser boa. Na hora que ele fala, você se arrepende, está todo mundo morto. Não, eu sou isso. Eu sou isso. Né? Diga, Ju. Tânia, seu microfone está aberto. Eu vou fazer algumas pontuações, breves pontuações, para que, né, todo mundo participe. Eu percebo que a leitura para ela é um objeto transicional patológico. É um objeto transicional patológico, é o que a mediação dela entre o mundo interior e o mundo exterior, isso diz muito sobre a infância dela, que nós não temos notícia, mas se percebe que é algo que media o interno com o externo, o mundo dela com a realidade, e a leitura chega nesse lugar, mas é um objeto transicional patológico. Ela está num lugar em que ela busca pessoas numa situação que não daria ali para... Primeiro o menino, mas depois as meninas não estão no lugar de dizer não. O menino, eu vou para a cultura. Eu não sei se houve uma violação, porque o menino, se nós pensarmos, e aqui culturalmente, gente, sem julgamento, mas o menino, ele é estimulado à primeira vez, ele é estimulado ao sexo, ele é estimulado a procurar uma mulher mais velha. Então, da parte do menino, é o céu isso, nesse lugar de sexual. Percebe-se que quando ele está em sala de aula, ele olha para os colegas e ele dá um sorrisinho meio que assim, vocês não sabem o que está acontecendo comigo, vocês não têm noção. E óbvio que tem todo um desdobrar disso, mas eu estou pegando aqui só umas pontuações. O que me chamou atenção também é esse lugar da crença em, né? O Winnicott, ele traz algo muito interessante quando ele diz assim, que quando você tem a possibilidade de lidar com essas crenças e de ter a sua própria crença, ele dirá assim, a criança cria o seu próprio Deus, o seu próprio Beatles. Quando você tem essa possibilidade, você vai para um lugar que o seu Deus é o seu Deus, a sua religião é a sua religião. E aí chega muito nesse lugar que às vezes nós falamos assim, não, eu sou judeu, mas não do jeito que são. Eu sou cristão, mas não desse jeito
que são. Então, eu tenho o meu Cristo, e outro tem o Maomé, e por aí vai, e outra filosofia. Quando isso não é possível, eu sigo o Deus do outro. Aí é um lugar que eu vou mimetizar, eu mimetizo o que é feito, eu tenho um lugar para seguir, mas aquilo não é meu. E quando eu vejo o final, ela recebeu um vaticínio, ela passaria a vida toda dela dentro da prisão. Então, foram 20 anos se preparando para estar naquele lugar e morrer naquele lugar. Ela morreria ali dentro. Quando dizem para ela, você vai sair, ela sai para onde e para o quê? Então, talvez o que ela tenha feito foi finalizar aquilo que haviam dado para ela. Você morrerá nesse lugar. Então, ela morre nesse lugar. Pensei algumas coisas. Concordo totalmente com o lugar do homem e a sua sexualidade. É que eu sou esse ser provocativo mesmo, né? Então, eu vou insistir na violação, na palavra, né? Que a gente tem muitos violares. É só para a gente pensar sobre. Claro que as mulheres não são abusadoras, etc. Estou falando esta micropolítica do 1 a 1 desta mulher Hannah. Ela me parece ser uma presa, porque ele vai atraído, é óbvio. Ele até então é um menino. Ele não, o filme não me dá que ele é incentivado, né? A nada. Mas ele é encontrado doente e fraco. É assim que o filme começa. E ela lá na frente vão dizer dela que ela escolhia para ser morta e para ler para ela antes de morrer os doentes e os fracos. E ela não ignora que ele tenha gostado. Quando ela passa o sutiã e ele sai, ele a vê, quando ali o feminino sedutor, a meia calça, a coxa. Se ele tivesse voltado sem que ela tivesse visto, nesse momento eu iria contigo. Mas ela vê. Então ela o atrai, né? De alguma forma é a presa, porque ela queria alguém para ler, aquilo não era novo. Oi, Vivi, pode falar. Gi, sim, sim, a gente está aqui sempre tendo mais, né? Sempre tendo mais. Mas eu concordo com você. Olha, eu acho que ela usou ali ela fez com ele o que ela fazia com as mulheres ali dentro da ali, ela fazia ele ler para ela e ela usava aquele poder que ela tinha sobre ele, que ela sabia que ela tinha um poder sobre ele ali. Ela usava aquilo, igual ele virou para ela e falou assim: "Você nunca disse que me amou e eu te amo". Eu acho que teve mais um uso ali. Ela usou aquele poder que ela tinha sobre ele. Você vê que quando ela teve a oportunidade de ir embora, ela foi embora sem pensar. Então, eu acho que a sexualidade, porque ele não teve só um sexo, não foi assim que aconteceu. Eles tiveram sexo ali, ele perdeu a virgindade dele e a vida que, né, se encaminhou. Não teve só aquilo ali. Ela continuou ali com ele, mas ela não estava ali porque ela teve um sentimento por ele ali também. Ela usou eu acredito que ela usou do sentimento dele, o que ele sentia por ela. No entanto, que isso mostra ali, né, quando ela vai ali tomar conta daquelas meninas, que ela também fazia as mesmas coisas com as meninas, dava de comer, tratava bem, mas ela ali, quando teve a oportunidade de escolher ali, do mesmo jeito que ela escolheu ir embora, sem pensar nele, você vê que ela faz ele ler para ela, quando ela decide ir embora, ela sabe, ela pede ela para ler para ela de novo e vira para ele assim, fala assim: agora é a hora de você encontrar com seus amigos, menino. Então eu acredito que aquilo ali foi uma forma maior de manipulação. Não teve esse negócio de
esse negócio de perder virgindade, dele ficar com uma mulher mais velha, porque ela sustentou aquilo ali também. Teve mais um sustento daquilo ali. A gente está falando de... O que a Gi traz é que no patriarcado é de uma forma diferente o que acontece com o homem. E é provocador quando isso é de propósito. A gente está falando sobre isso e funcionou. Um bom filme é quando funciona, né? Quando a gente tem essa inversão de lugar. Por isso que eu trouxe essas mulheres, porque para passar por elas, a gente tem que passar pela estrutura. Elas não ordenam, elas não mandam. É a rainha de copas da Alice no País das Maravilhas. Quem manda é o rei. Elas dão ordens. Como ela... Só que quando você fala, eu acabei de me lembrar do início do filme, que ele está ali, ele dá o café da manhã, nananã, aí tem um tempo dado, né, que a moça fala, o que você vai fazer hoje à noite? E ele diz, vou estar com a minha filha. Então, a gente já sabe que aquele filme inteiro acontece até a noite, né? Então, não tinha lembrado disso. Ele vai à janela, vê o trem passando, a câmera volta para ele e a memória dele dentro do trem, o trem onde ela está, só que onde ela trabalha, só que ele está passando mal. Então, antes dele se apaixonar por ela, ele estava vulnerável. Ela usou da vulnerabilidade dele estar fraco e doente para salvá-lo e depois matá-lo. Aí volto para a cena, ontem, Karina, a gente falou sobre isso, que é bom a gente falando que a gente vai se lembrando, eu vou me lembrando. Quando acaba, tem um abandono, cara, ele volta, né? Ele volta, a casa está vazia. Só que antes dela esvaziar a casa, o materno se desfaz. Ela transa pela última vez com ele, ela dá o banho inverso nele, ela está vestida, ele está sujo, ela se transforma em maternal de novo, ali com uma distância de uma maternidade. A maternidade é essa do outro filme, talvez a perversa, né? Ela esvazia o leite, ela esvazia, acabou, né, a garrafa de leite. Então, o diretor nos mostra esses elementos mesmo, assim. Então, ela abandona, olha, mais uma palavra, ela abandona esse menino, ela abandona essa relação, ela abandona essa casa, mas ela fala uma coisa muito importante, Tânia, já vou te abrir o microfone, ela fala, eu aceitei o emprego na Siemens. A gente está falando das empresas, tem a construção civil, o Hitler fala de petróleo, né? Durante o leitor a gente vê a construção que não para o desenvolvimento. Então, é muito legal o que os dois trazem. Vamos continuar. Valeu, Vivi, adorei o que você trouxe, que aí a gente vai tecendo. Vem, Tânia. Eu estava pensando sobre os dois filmes e consigo entender do perigo do que porque eu atuo na socioeducação, né, que é com adolescentes privados de liberdade. E eu vejo muito, mas muito isso aqui, que eu vou falar agora, que eu observei nos dois filmes. Obediência cega. Os dois filmes dão aula sobre obediência cega, tanto nela, né, do leitor, quanto daquela, então, é obediência cega do início ao fim, né? E o dela é quando ela vai atuando na área da segurança e dizendo, mas eu era segurança, mas eu estava sobre mim, entende? Ela trazendo para ela esse lugar, né, de ter que obedecer a uma lógica, né, que deu no que deu. Então, eu sempre falo com os meninos aqui sobre essa questão, né, da obediência cega dos dois filmes, que me trouxe, assim, eu fiquei... O daquela, então, me espantava como ninguém. Cara, que dificuldade, né, que o ser humano tem de romper com um líder tóxico, né? Não conseguem alcançar a relação de toxicidade que tem, né? Essa observação, o paralelo que eu fiz entre as duas. Inclusive depois da morte, né, Tânia? A lealdade pós-morte. É muito doida essa lealdade. No filme daquela é impressionante, a gente que consegue ter uma distância, né, desse olhar. Desculpa ter te cortado, Tânia, achei que você ia continuar. Essa lealdade. O cara tá pirando ali, né? O cara tá, não, matem todos, arranquem-lhe as cabeças. Olha a rainha de copas, né?
Todos são traidores, nenhum de vocês presta até a hora que o nenhum é você, né? Você não presta, então... E todos leais, né? A ponto de se matar, todos se matam, né? Assim, quando a guerra está, quando eles são... Tem uma cena ali, depois que o Hitler... Eles dão a notícia, né, no rádio. O Führer está morto, aí se mata quem dá a notícia, aí se matam aqueles que vão ser resgatados. Então, ser recuperado, esse arquivo morto, né? No filme, eles queimam os papéis dos arquivos, né? O próprio Hitler é queimado com 200 litros ali de gasolina, né? Então, os arquivos que vão se apagando, os arquivos que... E essa obediência cega. E é isso, é a obediência que o filme também te proporciona, quando ele faz um zoom e põe uma música e sem querer eu tô chorando. Ah, eu chorei. Ontem eu assisti com essa minha amiga que está aqui, e acho o máximo que a Karina esteja aqui. A gente assistiu junto, online, a gente ia se ligando, a gente parava o filme, a gente voltava para ler aquela frase, né? A gente falava, meu Deus, ela vai se matar, né, Karina? A gente estava emocionalmente envolvido com aquilo, ao contrário do que eu estava com a queda. E olha que eu estava olhando as ferramentas exatamente para trabalhar aqui. Então, como a gente cai no golpe? Não tem, eu tenho controle, né? Eu tenho o controle da obediência. Cara, a primeira obediência, quando eu penso sobre mim, eu não obedeço ninguém lá em casa. Eu sempre fui educada para não obedecer, mas ter alguma educação. Você está me trazendo a palavra elegância, Tânia, eu tenho gostado, mas eu fico pensando assim, às vezes eu respondo a uma obediência dessa educação. Sabe, quando eu estou na fila do pão no supermercado, ou quando eu fico com vergonha na casa de alguém que me pergunta se eu quero comer, eu não sei se eu sento na mesa ou se eu não sento. Isso não é uma obediência, alguma coisa que eu também não sei o que é? E é aí, ó, eu nunca tinha pensado nisso, que eu tenho vergonha de sentar na mesa do jantar. Acabei de ter um insight aqui. Isso não é analítico, gente? Eu vou levar para minha análise essa vergonha, que eu senti ontem na casa do meu vizinho, que me chamou para jantar. Vamos lá, Viviane. Agora vamos dizer, o Hitler para mim era um cagão, porque na hora mesmo ele sempre foi aquela pessoa de orquestrar mesmo, e fazer aquela lavagem cerebral, que eu acho que é lavagem cerebral, porém as pessoas sabendo o que faz, é seguir ali os seus impulsos, né, aquela pulsão de morte através de um líder, né? Mas ele na hora mesmo, ele sabe que vai perder, ele tem aquele orgulho ali, mas na hora mesmo, assim, ele abandona o povo. E ele fala até no final, olha, vocês não podem se render. Quer dizer, eu não vou enfrentar isso, mas vocês podem, vocês vão fazer isso para mim. Isso é atual, gente. Não teve outro cagão aí que fugiu para outro país e não colocou o povo lá para enfrentar as coisas para ele, para tomar conta, para falar assim, não, para fazer um impeachment, para fazer um impeachment não, para fazer um golpe. Isso aí é atual. Então ele é um cagão. Ainda ele fala assim, ainda ele foi tão orgulhoso que ele vira e fala assim, olha, eu vou me matar, vocês não se rendem, vocês continuam lutando, vocês, né? E vocês queimam o meu corpo para eles não ter poder sobre ele, eles não, né? Ele quer morrer ali como um herói, como, né? Isso aí, até o final ele é orgulhoso, né? Vocês que lutem por aí. Você vê que até ali, quando tem aquele diplomata ali, você vê que praticamente ele obrigou o diplomata a suicidar, né? Quando não sei se é um médico ali, conversa com um diplomata ali, mas você vai ter coragem de se matar? E ele acha aquilo assim, o máximo, o Hitler falar isso com ele. Mas o Hitler me deu isso aqui, me pediu isso, né? Que no final, se eu pudesse escolher, eu escolheria morrer por ele. E ele faz aquilo. Tudo para seguir ali o seu líder, né? E eles não percebem isso, eles acham que aquilo ali é o máximo, ele ter morrido, e como um deus, né? Na verdade, ele morreu como deus para os seus líderes. Mas, na verdade, ele foi um cagão, ele abandonou o seu pessoal, né?
os seus seguidores, como diz o outro. Um grande narcisista, e concordo totalmente, mas eu estou nesse lugar da implicância, né? Eu estou aqui meio como uma analista na provocação das coisas. Só para sempre marcar o lugar onde eu estou. O que é a coragem também, né? Porque se a gente vai dizer que não deu certo o plano dele e que não foi audaz e corajoso, a gente talvez estivesse mentindo. Mas tem sim, esse Trump, também acho que devem ter sido crianças que, né, mamãe não pôs o limite, não pode matar a gente, né? Mas a consequência disso é a nunca satisfação, é a própria morte. Então, tanto o Hitler, vou aqui fazer uma construção no que você trouxe. O Hitler, ele se mata e leva todos. Hannah se mata, porque o que sobraria, gente, se tudo, né? Se eu não tenho, aqui o que a gente faz em análise? A gente faz construção de alicerce de casa. Então, se eu perco o emprego, a casa não tomba, porque eu tenho amigos, tenho construção, tenho grupos, tenho um lugar de identificação, pertenço ao grupo. Então, a gente tem o Freud aí na psicologia das massas, né? O mal-estar na civilização. A gente tem todos os mecanismos das coisas, mas a gente vai construindo base forte, né? Pode vir, Vivi. Se quiser dialogar, pode abrir o microfone. Mas o que acontece? O que eu estou querendo dizer ali, porque ele pede para o pessoal continuar resistindo, não se entregar, mas ele também não ficou. Sim, ele não mandou ninguém suicidar. Ele não ficou, entende? Sim, totalmente. Concordo totalmente. Totalmente. Mas se eu concordo totalmente, acabou a conversa. Então, na análise, né, na análise do filme, das histórias, das nossas conversas, e principalmente na psicanálise, eu, como analista, não posso exatamente tomar um partido, eu só posso provocar de volta. Não quero nenhum afeto a Hannah, nem a senhora Goebbels, nem a Hitler, mas posso tirar esses nomes, não nomeá-los, para pensar um pouco mais sobre essas existências, né? Então, se eu tiro do filho do Bolsonaro, esse cagão, vamos lá, que fugiu, ou do Trump, o que ele acredita, o que sobra? Não sobra nada. Assim como alguém que vem, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu sou religioso, a gente não tira isso do analisante, a gente não mexe nesse sintoma, a gente trabalha nele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido, sim. Faz sentido, e eu, na queda, eu fiquei, caramba, chocada com as crianças, a hora que as crianças entram em cena, e que aquele monte de adulto vai chegando na cena e que vê as crianças presentes, me passou uma impressão seguinte: olha, se as crianças estão aqui, então nós também devemos prosseguir. Olha a infância aqui, acreditando, aguerrida, e como usa, né, a infância para a execução de um projeto perverso. Na realidade, nós estamos falando de perversos, né, que conseguem cooptar, né, algumas pessoas, que parece que a impressão que se tem é que tem identidade, né, de ideia, identidade de propósito, identidade de pensamento. A sensação é essa, né? E que vão até as últimas consequências, que é o de matar-se, né, de suicidar-se, né, dar tiro na cabeça por conta de uma ideologia. Bom, enfim, chocante. As crianças então me chocaram, e o final que dão para elas também, né? Incrível. Como que o que a gente né, vem das primeiras impressões, então elas são domesticadas, né? Então é o titio Hitler, né? É o titio Hitler. Mas, ao mesmo tempo, nossa, é um horror. É um horror. Quando as crianças estão presentes, é porque essa mãe escolheu que elas estivessem ali. Queria saber se vocês veem bem essa minha outra tela. Eu fiz alguns prints.
está na cama, né? Ela está na cama, febril, antes de matar. Travou? Travou. A mãe, ela está na cama e entra um homem e pergunta: é isso mesmo que você quer? Existe fuga para essas crianças e para você. E o Führer, né, o Hitler vai dizer: você é a mãe mais corajosa do Reich e também a mais feliz. Então tem essa mulher que adora a esse nacional, como é que é? O nacional, a resistência, não deixam nem falar. Nacional-socialismo, né? Eu não sei como é que eles chamam lá o movimento nazista. A resistência é tão grande que eu não consigo. Então é uma adoração à morte mesmo, né? Mata aquelas crianças da forma mais fria, né? Aquela cena dela matando as crianças, porque não é só o escolher matar, é o como ela mata sem afeto. Porque primeiro ela entra, dá aquele remédio ruim, ela não beija depois que as crianças estão dormindo, ela não se despede dessas crianças, né? Então é amor a quem? É amor ao quê? Né? É muito dura essa família, né? Quando ele a mata e depois ele se mata, e depois os policiais tacam fogo ali. E aí eu vou pular lá para o leitor no início do filme, esse menino leitor, com esse objeto G, que são os selos nazistas que ele coleciona, e depois ele vai se desfazer. Então, essas musiquinhas, né? Eles cantam essa musiquinha para o titio Hitler. Gente, aquilo, as crianças no colo do Hitler, não tem alguma coisa a ver com esses diários aí que estão sendo abertos, esses arquivos do Epstein, desses homens horrorosos? Deixa eu ler aqui o que a Irene escreveu. Me ocorreu com vocês falando que o Michael abre mão de pertencimento. Me chamou a atenção que ele sente vontade de ficar no grupo de adolescentes e ter um romance. É verdade, eu sinto também. Mas ele obedece cegamente e fica com a Hannah. Quando a Vivi estava falando antes sobre o poder, né? Talvez fosse o único poder que a Hannah tivesse fosse em relação a essas pessoas fracas e doentes, no caso ele, né? Deixa eu ler aqui. Ele obedece figamente e fica com Hannah, que o abandona, mas mesmo assim ele sustenta pelo resto da vida estar ao lado dessa ausência que o marca. Isso é muito psicanalítico. Não tinha chegado até aí. É muito interessante isso que você escreve. E ele mesmo morre em vida, leva uma vida sem viver, amargurado, perversidade e egoísmo da adulta o corrói. E a morte pelo suicídio de Hannah e a morte da vida de Michael, e até é expressa pela filha, que fala sobre o pai sem ser um ausente. Ele até diz que a ama, mas ama a filha, mas ele não se sente amado. Exatamente, penso a mesma coisa, né? Você traz uma outra morte também simbólica e muito forte. Muito interessante isso que você disse, você vai me fazer pensar. Muito obrigada, porque eu não tinha ainda ido para esse lado. Vivi, venha. Aquilo ali, na verdade, como o filme começa ali, aí ele falando que separou da esposa, aquele momento que ele teve com a Hannah ali, marcou a vida dele todinha no feminino, com as mulheres, né? Na verdade, o que aconteceu ali com ele ali interferiu na vida dele, assim, pro resto da vida. Ele sempre, apesar desse tempo todo, acho que foi 20 anos, ele não conseguiu seguir a vida dele, na verdade. Ele não conseguiu seguir aquilo ali marcou pro resto da vida, marcou a vida dele, né? No começo do filme ali mostra mesmo o que você vai fazer, né? A mulher mostra ali mesmo que ele não tem um sentimento ali, você não tem sentimento, mais ou menos isso, né? Ela não falou com essas línguas, com essas palavras. Mas você vê que ele se tornou, assim, com as mulheres, até em relação à filha mesmo, assim, ele se tornou frio, né? Aí mostra ali aquele poder também, que às vezes, igual você disse, que a gente inverte também, né? Coloca só a mulher como abusadora,
que o homem ali ele está sempre sendo estimulado sexualmente, mas o sexual, o sexo ali, os primeiros afetos ali com uma mulher também marca a vida dos homens também, né? Eu penso leitor a partir desse lugar, Viviane. Eu penso exatamente a partir desse lugar. O quanto uma relação, né, as primeiras relações sexuais de um homem, né, eu estou falando do lugar do menino, né, como é marcante, né, como o deixa numa situação de dependência, né, porque você vê que ele ficou dependendo, né, dependente daquela mulher, dependente dos carinhos, afetos que não existiam em termos de, quer dizer, por óbvio que sim, eu quero dizer aquela questão do afeto compartilhado, né, porque não havia afeto da parte dele com relação a ele, dizer para ela, olha, eu te amo, você nunca me disse, e ao contrário do que ela fazia com ele. Então, eu penso a partir do quanto ele foi afetado com relação à questão da sexualidade, né? Vivi, você quer falar ainda? Sua mão está em pé. Bom, vou seguir isso aqui. Me veio muitas coisas nesse diálogo de vocês. A primeira coisa, eu pensei nesse sutiã, e aí eu vou tirar as mulheres completamente desses dois filmes. Então, talvez esse diretor fale sobre essas mulheres capazes de liberdade, também uma força feminina. Tem um feminino aí também que sustenta, né, gente? Independente aí de que para que lado elas vão, né, nessa ética e nessa moral, são mulheres que sustentam esse lugar. Então, nós somos muito fortes, né? Penso sobre as marcas que a gente tem, o que nos deixam, né? Quantas relações a gente não consegue ir embora, né? Quantas relações tóxicas a gente pode aqui também estabelecer. Penso que ele é a vítima, assim, se tiver que dizer alguma coisa, porque enquanto você estava falando, Viviane, me lembrei da cena da mãe e a mesa, né? Eles têm muito essa família à mesa. E aí eu vou falar sobre essa sexualidade do menino quando ele volta. Ele passa uns dias, né? A irmã que percebe tudo. Ela corre e fala, ele chegou. Aí o pai olha para ele com um desdém e fala, eu sabia que você ia voltar. Né? Exatamente. Então, na sua idade, faz parte sair para essas aventuras amorosas. Mas na intimidade dessa aventura amorosa tinha muita coisa acontecendo. Então, tem essa mãe aí, essa mesa. Tem essa irmã, né? Que é uma figura, eu acho a irmã dele uma figura, mas essa mãe que diz, ele não mente nunca. Olha, acabei de me lembrar dessa frase do filme. Michael não mente nunca. Pô, ele foi reprimido pra caramba, né? Então, de repente, ele encontra nessa mulher Hannah alguém que se interessa por ele, que lhe pede para contar histórias, e depois, pô, eu gostaria muito de ter tido tempo de fazer o recorte. Ele traz, canta a musa, né? Ele traz ali recortes, né? Da Odisseia, as coisas que ele lê. Se a gente trabalhasse isso, daria 2 horas a gente falando só sobre os textos que eles trocam ali. Se a gente junta todos, né? A hermenêutica ali do texto terceiro que se faria. Então, ele está dependente de falar, de contar a história do outro, de contar a história de quem, ele não conta a sua história, ele vai virar advogado, de ser ouvido, ele fica falando com essa mulher até o fim. E aí eu vou jogar uma provocação que eu não tinha pensado, o que será no Michael depois que ela se for? Porque, de alguma forma, ele inverteu a ordem, ele ficou com o poder, ela começou a escrever. Primeiro, ele tem o poder, né? Ele manda as fitas. Tem ali, ele traz, ele faz a coisa, né? O tempo passou, mas está aqui a vingança, que é amor, mas que é não sei o que é. Mas ela sente pela primeira vez desejo de algo, e ela aprende a ler sozinha. Talvez seja a primeira vez que ela sentiu vontade e desejo. Ela já gostava de música, mas ela nunca foi autorizada, né? E o Michael ali vende os selos tão preciosos. A gente entra agora na identificação com o filme. Agora a gente é a massa, nós somos a massa. E eles são o líder, né?
Pô, é linda a sequência deles de bicicleta, ele apresentando esse mundo a ela. Então, o que, que ele perde quando ele descobre que essa mulher que foi embora... Porque, assim, ele tem a coisa dela ter ido embora, então ele supera ali, né, o aniversário. Ele já estava parecendo que estava indo, né? Tem ali uma outra pessoa, quando fala sobre a Little Dog com... Fala, surge o rosto de outra pessoa, né? E estava surgindo ali a colega, né? Ele está ali flertando com a colega. Eu acho que tem um verão, já se passa ali um tempo, né? Então ela traz de volta. E quando ele começa a superar, creio, né, que isso aconteça com os nossos primeiros amores. Poxa, eu estou superando aqui aquilo que foi horrível. Mas, de repente, ela se marca com a voz. Eu sou a Hannah e sou a Red, isso aqui. Acabou a vida desse cara. Acabou a vida desse cara. Vivi, deixa eu só ler o que a Irene escreve aqui. Para se tornar homem, peraí, deixa eu ver se foi isso que você falou antes de morte. Quando pensamos nas mortes que Hannah assume a culpa, ele ainda tem a questão do horror, um horror que talvez ele se culpe, porque se ele tivesse ensinado Hannah a ler no lugar de ler para ela, será que ela teria participado da morte de tantas pessoas? Ai, que legal, Irene. Mas Hannah estava pensando só em si, mas ele acaba pensando sempre só em si. Cara, eu acho que ele não se coloca como vítima desse horror, né? Nossa, eu estou gostando muito do que você está trazendo. Para se tornar homem, faz parte de ser homem mentir. E ele, enquanto leitor, é superior a ela. E quando ele não avisa no tribunal que ela não sabe ler, ele mente. Era aí o link que eu queria fazer com a fala da mãe. Ele não mente nunca, mas ele vai escolher mentir ali, exatamente. Ele se mantém subalterno a ela, respeitando o silêncio dela. Nossa, gostei disso. E, ao mesmo tempo, sendo superior, porque ele que decide assim como ela decidiu sobre as mortes. Nossa, eu gostei disso, hein? Que forte. Vivia. Mas você não acha que a forma dele mandar também aquelas fitas não é uma forma também de que ele se sentiu culpado por não ter falado nada no julgamento dela? Olha, eu acho que ele faz por amor, eu acho que ele faz para ser generoso. Depois a coisa se transforma em outra coisa. Eu acho que depois a coisa não consegue parar. E aí eles têm um vínculo, e ele, tanto, eu acho que é mais passional, né? É interessante isso. É mais passional, porque quando ela aprende a ler, e ela faz o contato de dentro da cela, ele se transforma no guarda da igreja. Nossa, gente, estou fazendo uma viagem louca aqui. Ele começa a não ler as cartas e não responder. Então, ele começa a ler, reconstruir a vida dele. Tem ali as construções, esse filme traz muito construção civil, desde os primeiros planos ali. Ele começa a reconstruir esse lugar e ela fica, não sei se vocês se lembram, num arquivo no chão, e ele começa a guardar essas cartas fechadas ali. Só que quando ela se mata e ele é convocado, agora eu falo como psicanalista, faz a convocação de que ele seja a família e o único elo, a coisa vira e talvez a obediência até após morte, como a gente viu na queda. Olha como é que os filmes, gente, eles se amarram. Olha que bonito que a gente está fazendo, eu estou adorando aqui, estou viajando. Queria um pouco. Vocês conseguem ver essa outra tela onde eu estou, onde tem a imagem, uma imagem do filme? Eu queria passar um pouco as imagens para a gente ver. Então, eu queria saber se eu compartilho ou se assim vocês conseguem ver. Você acha melhor se eu compartilhar? Deixa eu tentar compartilhar, então. Peraí. Não, gente, então só um instantinho. É que no Zoom, quando eu substituo a minha câmera pela minha tela, a gente consegue ver inteiro. Só um instantinho, gente, um segundo. Problemas técnicos. Momentinho para água.
Eu vou passando um pouco, a gente pode conversar, não precisa levantar a mão, assim, se alguém quiser dizer alguma coisa, porque tem alguns, tá um pouco linear, assim, né, na ordem do filme, e alguns têm algumas frases. Então, vamos ver se as imagens nos trazem um pouco alguma outra coisa. Não sei o que aconteceu, que eu abri a imagem e não foi, peraí, devo estar compartilhando errado. Então, gente, aqui é onde começa, né, literalmente o filme da queda, e onde ela já dá, ela já entrega sobre tudo isso que a gente está dizendo, né? Eu hoje não sei como aquela menina, primeiro ela se refere a ela como uma criança, depois uma jovem, enfim, o não me perdoo, o não saber, será que não sabia mesmo? Porque depois, assim que corta para o início do filme, a gente vai ver que ela sabia, né? Então, quando eu convido ao não julgamento, é um pouco por aí, assim, que a gente consegue ir para lugares mais longes, né? Quando a gente também não tem verdade. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu estou com problemas técnicos. Eu não quero imprimir. Por que ele está perguntando se eu quero imprimir? Socorro, gente. Por que não tem abrir com o Windows no visualizador? Que coisa estranha. Quando você está tentando aí, Rony, eu quero só falar uma coisa. Uma coisa Me fale, me ajuda, por favor, a ocupar o tempo. Uma coisa que me dava muito mal-estar quando toda vez que ela virava para ele e falava menino. Tipo assim, eu pensava assim, aquilo me dava um mal-estar, sabe? Porque via mesmo que ela olhava ele como um menino, né? O menino. Tipo assim, desvalorizando ele, né? Você, para mim, é só um menino, só um objeto, né? Até o último momento, né? Isso talvez tenha a ver com ela estar velha também. Ela nunca conseguiu, não sei, eu pensei sobre isso também. Ela nunca destitui ele desse lugar para que ele vire adulto, né? E o filme, gente, eu não estou conseguindo, eu acho que eu estou sem visualizador de imagem nesse lugar, não é possível. Aqui eu tenho. Não sei o que está acontecendo. Bom, enfim, o diretor, ele mostra ali, né, quando ele escolhe não dizer a verdade no julgamento, ele tem uma cena com o professor, ele acende um cigarro dentro da sala, ele apaga o cigarro no chão e ele já chega no tribunal diferente, no estereótipo de personagem que já é ele mais velho. Não sei se vocês perceberam isso. Tem ali virar um adulto que nunca foi adulto, nunca foi permitido a ser um adulto, né? Ó, tá passando um pouco. Vocês conseguem ver um pouquinho? Não tá das melhores. Aqui tem elas sendo convocadas. Por que não abre grande, gente? Coisa estranha. Pronto. Aqui, ó. Então, assim que corta, né, dela falando que não queria, né, que se sente culpada, tem elas todas animadas chegando a esse bunker, né? Então, será que não sabia? Os russos estão ali, estão chegando, eles estão acuados. Então, a gente ignora mesmo, a gente tem o não saber mesmo, a gente não é responsável mesmo. Então, aqui é a seleção, né? Elas curiosas, o Hitler fofinho,
né? Ele sendo fofinho, né? E o filme agora é que ele estabelece onde ele acontece. Berlim, Alemanha. Primeiro ele mostrou essa galera fofinha. Então, será que eles não sabiam mesmo? Aqui está outra coisa do filme que eu disse, né? Nos segundinhos, o Michael já entregou que ele é sozinho. Ele está fazendo café da manhã para a pessoa que dormiu com ele, mas ele já tomou o café aqui, ó. O filme já disse que ele é um cara de segredos, né? Então, eu tenho essa teoria, eu vou escrever sobre ela. Que os filmes, eles falam, ó, ele está pondo café para ela. Ele já tomou um café aqui, ó, sozinho, né? Então, a gente transa e depois você vai embora. Põe o café dele, na mesa dele. Gente, o filme nem começou, tem segundos aqui. Aqui é quando tem o que eu falei, a passagem do tempo, né? Ele olha para a janela. Daqui a gente faz um corte para o tempo, né? Eu gosto muito de ver o filme parando para que a gente entenda como é que essa ferramenta de linguagem que o diretor escolhe. Então, a gente estabelece aqui para o público, a gente já recebeu uma mensagem, tem um trem passando. A gente olha para ele, a terceira imagem é óbvia. 2 imagens fazem uma ideia, que é a lembrança. Então, com essas 3 imagens, gente, 3 fotos, a gente já entendeu. Por quê? Porque vocês falam essa língua. Vocês aprenderam a ler esse livro, né? Como é que vocês sabem que é ele ali na janela? Ninguém disse, mas a gente já sabe, né? Então, a gente tem agora, volta essas mulheres felizes. Ai, estou tão feliz que o Führer te contratou como secretária, né? Para o ato final, para a decadência e para a morte. Aí a gente corta, olha o que eu chamo de montagem paralela. O que ele mostra é um corte, tem histórias. Então, paralelamente, aquela alegria daquelas meninas e daquela elegância dentro desse lugar elitista, Casa Branca, lugares de poder, tem a rua. Olha a rua aqui, gente, não tem comida para o povo. O campo de concentração virou a Europa inteira, né? Eles vão usar o frio como ferramenta. Então, tá aqui, ó. Aí, aqui, ó. Aí, logo de cara, ele já dá um piti. Força Aérea devia ser enforcado, entendeu? A Força Aérea inteira devia ser enforcada. Gente, se isso não é muita arrogância, se vocês não veem o Trump aí, o Bolsonaro aí, o Netanyahu, né, esses homens que mandam matar. Aqui, ó, a obediência, Tânia, obediência cega, né? Vamos morrer, eles sabem que eles estão acuados, e ficam, porque se tirar não sobra nada, nem das maiores patentes, nem os maiores lugares de poder. O Trump pode conseguir o mundo inteiro, comer as criancinhas do jeito que quiser. Ele, como paciente nosso, jamais estará satisfeito, é um infeliz frustrado, né? Um cagão, como a Vivi diz. E o lado de fora, né? Então, só um segundo, gente, alguém entrando... Então, é isso, ao lado de fora. Mais uma vez, o diretor está, nem 2 minutos de filme ele está dizendo, está bem lá dentro, mas está ruim. Olha os quadros. Olha o quadro aqui, ó. O quadro me fez lembrar uma coisa. Os 2 no outro filme do Leitor negam, né? No final ali, ela nega o afeto ali na prisão, né? E ele também, eles se fecham. Nessa hora que ela se mostra, todos estão mortos. Mas não sei se vocês se lembram que ele põe um quadro no novo escritório, na nova casa dele, não importa, ele põe um quadro na parede, que são árvores com algo ao fundo. Quando ele vem na cela dela, cela casa, ela tem um monte de recortes na parede, que são a mesma perspectiva, quer dizer, os 2 nunca se esqueceram. Então, existiu também uma história de amor, vou trazer agora a história de amor, existiu. A gente vai dizer que não existiu? A gente viu que existiu, né? Então, olha aqui, ó, os objetos preciosos, eles estão queimando os arquivos, pegando as coisas, né? Aqui, ó, esses 2 já conversam sabendo que Berlim vai cair e já estão pensando em quem será o novo líder. O líder não morreu, mas mesmo obediente, alguns já têm que preparar o substituto, né? Aqui o Hitler está olhando ali as maquetes, né? O homem erudito, né? Só nós entenderemos o que será o Terceiro Reich. Gente, né? Então, lado de fora, olha as crianças soldados que eu falei, os futuros, essa menina morre, então não tinha mais quem pegar em arma, então vão as crianças, né? Então, o que são as crianças, né? As violências sexuais, as pedofilias, todas as violências, né? A gente pensa em Gaza hoje,
no Irã hoje, em países de África hoje, a fome como ferramenta de aniquilação de pessoas. Gente, essas 2 horas são para mexer mesmo, eu nunca vejo por pouco. Olha aqui, ó, a câmera. Quando tem uma câmera, gente, ou uma tela dentro de um filme, isso se chama metalinguagem. Isso significa que o diretor quer provocar que é o filme dentro do filme. Então, ele sempre está estabelecendo o que é um filme e está nos propondo, será que é isso que a gente está vendo? E ele escolheu nos mostrar em segundos 3 lentes. Não é uma câmera com uma lente só, então ele está dizendo que são múltiplos os olhares. Né? Quantos temos aqui? Né? Deixa eu ler aqui. Olha aqui, deixa eu ler o chat. Assisti no sábado o filme com Anthony Hopkins. Ah, legal, depois você escreve lá no chat que a gente vou querer saber. Aqui, gente, é o último momento. Esse ator, ele é maravilhoso. Ele começa um Hitler ainda inteiro e ele termina o filme um velho idoso. Gente, isso é um primor de filme, esse filme da queda. Um primor de filme. Então, aqui ele está lhe dando as últimas condecorações, mas não é porque ele quer validar. Ele inclusive diz, primeiro tem aqui, né? Esse menino destruiu não sei o que com uma bazuca. Um menino não era para estar com uma bazuca. E depois ele vai destituir os generais, que ele vai dizer, você é mais corajoso do que muito general. Não sei por que saiu. Enfim, primeiro do dia, né? Enfim, gente, eu acho que faltam 20 minutos e eu acho que eu consegui trazer bastante. Enfim, a gente tem a descoberta da Alemanha ali com os doentes nos hospitais. Resumindo, gente, a guerra e os extremos não é bom para ninguém. Todos perdem, é a própria morte. E a gente ainda tem 20 minutos, a gente pode encerrar. Eu gosto de fazer as coisas para que a gente não corra mesmo, a gente não precisa ocupar as 2 horas. Temos muitas coisas aqui, e semana que vem eu vou trazer a maternidade, vou trazer essas autoridades em outros lugares. Vivi. Então, o que nos chama atenção, o que nos faz pensar, né? Quem são os nossos líderes? Quem que a gente coloca ali como os nossos líderes? Quem a gente, até mesmo na época agora de internet, dessas redes sociais, a gente tem ali também uma forma ali de identificação, né? Com quem que a gente se identifica? Quem que a gente convoca para falar de nós, para ser o nosso líder? Porque às vezes a gente está seguindo alguma coisa ali sem pensar e está falando da gente, dos nossos preconceitos e tudo, né? E a gente acha que aquilo é normal, que aquilo está certo. Quem que às vezes a gente mata, às vezes pelos nossos preconceitos, às vezes por empatia ali a algumas coisas, de uma forma que a gente não trabalha ali. Por que eu estou fazendo ali? Será se eu fosse daquela época ali, quem seria o meu líder? O que eu seguiria? Será se eu seria quem tá sendo queimado ali, ou quem, na verdade, estaria queimando, né? Os seguidores de Hitler. Então, a gente sempre tem que pensar na gente, né? Quem que a gente segue, quais são os nossos líderes, quem a gente tem empatia, com quem a gente se identifica, né? Doutor Freud já falava aí o tempo todo, né? Freud escreveu aí Psicologia em Massa, o Futuro de uma Ilusão, não foi à toa, né? Nossa, até hoje ninguém veio ainda dialogar, né? Ou partir de algum lugar tão genial quanto o Freud, e eu gosto muito de dialogar com tudo que há, mas sempre a partir, porque a psicanálise ela existe a partir dali, então isso existe, né? Então, você traz coisas muito importantes, inclusive, assim, desde mim, indivíduo, como me fazer indivíduo, a partir de que outro, né? O Lacan vai falar desse grande outro aí, não é a minha área, mas vou trazer a própria psicanálise. Você traz o Freud aí bem acertadamente, que
Em nome de coisas, os horrores maiores foram feitos na história da civilização. Então, não foi na Segunda Guerra, não foi a Joana d'Arc lá, está sendo agora. Não foi há 500 anos. O imperialismo é agora, a colonização é agora, a exploração é agora. É só a gente olhar a Venezuela. Né? Soube aí do ataque do Irã, não quis saber, porque eu estou parando de ver notícia, então não me deem notícias do mundo, porque eu estava ficando doente. Então, em nome de coisas, inclusive essa, a psicanálise, não existe dogma. Né? A psicanálise ela não é dogmática, porque se ela se transforma em Bíblia, a gente começa a transformar o Freud nesse ídolo, né, nos nossos totens, a gente entra na mesma coisa. Então, eu gosto muito, e esse vai ser um dos meus slogans, sempre que eu me apresento, eu não trago verdades, nem certezas, nem garantias. E, a partir daí, a gente pode ir para tanto mais lugar, né, Vivi? Se eu tivesse concordado com você e com a Gia, a gente já não estaria aqui. E eu, em algum momento, falei, caramba, será que eu vou conseguir ocupar esse tempo com todas essas câmeras desligadas? Será que eu sou interessante? Será que eu estou sendo suficiente, fascínio? Eu estou tendo, né, na minha voz, eu estou conseguindo fazer vocês ficarem aqui como essa tela líder, né? É isso, a gente está experimentando aqui nesse momento. E meu convite é sempre para que a gente faça perguntas, mais perguntas do que respostas, né? Então, quando a gente fala, porque não vendemos coisas, eu parei de empurrar. Você tem que ser antirracista, não nazista. Não é mais fácil aqui, eu não sei a posição política de absolutamente todo mundo e nem quero. E digo, a minha é ser anárquica, mas voto na esquerda. Né? Então, com a diferença, a gente constrói. Na igualdade fica chato, a gente vira né? A gente se transforma numa coisa neutra. Então, assim, é tão mais divertido ver o filme assim, né? Eu passei assim, 4 imagens, falei, como eu gostaria de fazer uma atividade mostrando a construção do filme mesmo. Isso demora, mas é tão legal. O que está ali, né? O que tem na minha tela? Tem um pedaço de um quadro, tem aqui um pedaço do meu trapézio, né? O que eu escolhi que estivesse aqui? Ontem eu mandei um áudio para a Gi falando, eu tenho que botar, é a primeira vez, né? Assim, fazendo uma coisa, vou botar num fundo branco. Não, eu escolhi mostrar, né? Será que alguém não vai me colocar naquele lugar de analista porque eu tenho um trapézio ou uma... Não, eu escolhi, né? Então, sigo deixando a magia de como será que eu atendo, né? Eu gosto de deixar os meus amigos, tem 2 amigos meus aqui, né? 2 amigas aqui, que são de um lugar bem aleatório do qual eu faço parte também, e eu brinco, assim, jamais saberão como sou eu, na minha persona psicanalista, né? Então, é isso, gente. Deixa eu ver que tem coisas... Foi muito legal tudo que vocês trouxeram. Eu estou pensando mais do que quando cheguei aqui. Deixa eu ler aqui. Saí daqui melhor que entrei. Poxa, muito bom, Ana. Peraí, deixa eu... De trás para frente. Estou vendo o filme de trás para frente. Bom dia, Ana. Curiosamente, assisti o filme no sábado, seja ali. Muito bom, Ana. Vários. Obrigada, obrigada, obrigada. Saiu melhor do que entrei. Muito bom. Muito bom, Ana. Vários olhares, perspectivas, enriquecedor. Poxa, Gi, muito obrigada. Obrigada, Maria. Aí o lugar dessa crença no Deus... Gente, eu estou lendo muito mal, estou super cega. Aí o lugar da crença do Deus do outro. Não é a pessoa em si, mas esse divino que se estabelece. Muda o político, o discípulo aceita a substituição. Dá trabalho sair do lugar, né? Precisa disso, dessa educação, desse exercício, dessa divisão de como se olhar o mundo, né? Se a gente olha, a gente pergunta, e se a gente pergunta, a gente não aceita que um professor ganhe menos que um salário mínimo no estado do Rio de Janeiro, e que as universidades públicas sejam privatizadas, e que o SUS seja ruim. A gente não vai acreditar nessas coisas, né? Hoje em dia, com Epstein, eu estou doente, as ideias são as mesmas, capitalismo, preconceito e poder, ocupou primorosamente. Ai, que bom, Gia. Você está sendo ótima, o problema não é o Freud, o Lacan ou qualquer outro teórico. O grande problema é seus discípulos, desde Jesus, Maomé. São as histórias que nos contam.
Por isso o Freud vai gostar muito da arte, da mitologia, da literatura, da música. Ele vai para esses mitos, ele vai falar muito de religião, ele vai, né? Então a gente tem que, não tem que nada, a gente não tem que nada. E eu adorei, eu acho que eu não preciso preencher talvez o tempo todo, e vou acabar deixando esses 10 minutos, para nunca ser completa e ser sempre insuficiente. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Gostei muito. Foi completamente diferente do que eu pensei, o que mostra que a gente transmitir e ter o conhecimento adquirido faz com que a gente possa ir com medo, mas a gente vai. Mas eu tive coragem, Vivi, você trouxe aí o medo e a coragem, vou terminar aqui. Tá, eu só queria agradecer mesmo, foi muito bom. O debate foi muito, muito psicanalítico. E agora a gente tem que pensar quem são os nossos líderes, né? Porque você vê que quando eles mataram, na conversa deles ali com Hitler, as mulheres e os homens, eles estavam achando que aquilo ali é certo mesmo, a gente tem que matar os judeus. A gente tem que purificar os nossos perfeitos. E toda vez que isso acontece, isso no decorrer da nossa história, isso não acontece. A gente não tinha gente aí que pegava ali e os negros ali achavam que eles eram inferiores, né? Que eles mereciam apanhar. Será que eu seria o chicote ou quem era chicoteado? Então, há muitas coisas para a gente analisar. Eu vou terminar com a sua pergunta. Eu fiquei insistindo 4 vezes em o que você faria, e eu vou deixar você terminar com quem são os nossos líderes. É um bom convite. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer também. Eu cheguei no finalzinho, mas adorei, Ana. Adorei o assunto e a pergunta, tá? Continue. Muito bons esses encontros. Eu fico muito contente, de verdade. Vou continuar. Eu gosto muito de dividir a forma como eu vejo, porque eu acho que quando eu entrego um pouco daquilo que eu tenho, quando eu devolvo o que vocês passaram a ver, é tão legal quando a Wilson me manda print, sabe? Esse exercício de desconstrução do olhar é muito legal. Um beijo para a gravação. Parar.